Corrupção é a capacidade de degradar, de fazer apodrecer aquilo que deveria ser decente. A corrupção, ela é possível, mas não é obrigatória. Ela é algo que está no nosso dia a dia, mas que não nos coloca necessariamente a selo. Corrupção são os desvios éticos, em geral. Tá? Furar a fila, o estacionar o carro no local do deficiente, no local do idoso, não sendo o caso. A corrupção, o ilícito, tanto da improbidade administrativa quanto o ilícito penal, são corrupções qualificadas, digamos assim, que envolvem violações, além da violação ética e moral, que está embutido no conceito penal, desvios de dinheiro público, aceleração de processos mediante pagamento. Eu acho que a corrupção é um problema do Brasil e de todo o mundo, né? Quer dizer, ela não é nem uma construção da cultura política brasileira, nem é maior no Brasil do que nos outros lugares. Neste vídeo, vamos trazer alguns casos de corrupção que marcaram o nosso país desde a era Getúlio Vargas. Mas antes de aprofundar nesse conteúdo, eu convido a você, que ainda não é inscrito, que se inscreva no nosso canal. Curta, comente e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Aqui você é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Na era Vargas, o Brasil se modernizava e os esquemas também. As grandes estatais nasciam sob um véu de nacionalismo, mas por trás da bondade e da criação, favores, compadrios e trocas silenciosas consolidavam o poder. A corrupção já estava no DNA da República. Veio o golpe de 64. Os militares tomaram o poder prometendo moralizar a política, mas na prática censuraram a imprensa e esconderam os escândalos sob suas próprias fardas. Sabia que o caso Lute-Fala desviou bilhões de contratos públicos durante o regime militar? O escândalo Lute-Fala ou corrupção no governo Geisel. No início do governo Geisel, explodiu o escândalo Lute-Fala, que envolveu o empréstimo de dinheiro público para uma empresa em situação de falência. A empresa era de propriedade do sogro do Paulo Maluf, controvertido político paulista ligado ao regime. Maluf tinha sido nomeado prefeito de São Paulo e se orgulhava de ter feito várias obras na cidade. Ele tinha muita influência nos meios militares, sobretudo com o grupo de Costa e Silva e de Médici. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, BNDE, foi contrário ao empréstimo ao grupo Lute-Fala, dado ao risco da operação, mas foi obrigado a fazê-lo por ordens superiores. Em 1977 o caso foi divulgado. Em 1980 foi instaurada uma comissão parlamentar de inquérito para investigá-lo, mas o processo não andou e foi arquivado pelo Supremo Tribunal Federal. Maluf foi eleito indiretamente governador de São Paulo em 1979 e ainda foi candidato à presidência da República em 1985. E o caso Delfim, ou corrupção no governo Figueiredo? Já durante o governo Figueiredo, em 1983, a quebra do grupo Coroa Brastel fez surgir denúncias de que o ministro Delfim Neto, do Planejamento, e Hernani Galveias, da Fazenda, teriam favorecido o grupo, desviando empréstimos concedidos pela Caixa Econômica Federal. O caso foi aberto na Justiça em 1985 e julgado 9 anos depois. O ex-ministro Galveias teve a denúncia rejeitada e Delfim Neto, deputado federal à época, foi beneficiado da imunidade parlamentar e não foi a julgamento.
Ao falir, o grupo deixou 34 mil investidores financeiros sem receber. Outro acontecimento vergonhoso, ou melhor, escandaloso do período militar durante o governo do general Figueiredo envolvia, mais uma vez, Delfim Neto, Hernani Galveias e dessa vez também Mário Andreasas, então ministro do Interior. A Delfim operava uma caderneta de poupança e atuava no crédito imobiliário, um tipo de investimento popular ligado ao mercado imobiliário e às políticas oficiais de habitação. Isso levava a empresa a ter negócios naturalmente com o Banco Nacional de Habitação, o BNH, que foi criado pelo governo militar para viabilizar moradias populares, sob a batuta do Ministério do Interior. As relações entre a Delfim e o BNH envolveram uma negociação com terrenos superfaturados, na qual o banco quitou uma dívida da empresa, determinando um preço cerca de 6 vezes superior ao do mercado para os terrenos entregues. O montante envolvido no escândalo era de 200 milhões de dólares. Isso em valores da época. O escândalo foi denunciado pelos funcionários do BNH ao jornal Folha de São Paulo. Esse caso envolveu nomes poderosos do regime, abalando ainda mais o já frágil quadro político do governo Figueiredo. Esse caso foi uma míriade de irregularidades e esquemas de corrupção na agropecuária. CAPEM, cooperativa que pertencia à Caixa de Pecúlio, Pensões e Montepios Beneficentes, o Fundo de Previdência Privada dos militares. Soubemos pela imprensa que foram feitos desvios de recursos do Fundo Previdenciário da CAPEM para honrar compromissos da cooperativa, pagamentos em duplicidade, compras sem concorrência e contratos irregulares, além da existência de um rombo que custava 10 milhões de dólares aos cofres públicos, entre outros inúmeros problemas. O escândalo CAPEM gerou suspeitas sobre militares e políticos. No início dos anos 80, quando começou a grande batalha aí pela redemocratização, um dos capítulos centrais, pouco conhecido, foi a série de matérias que saiu na Folha de São Paulo sobre o escândalo CAPEM. Era a primeira vez que o estamento militar como um todo era apanhado numa denúncia grave de corrupção, que era o Montepio da família militar, com vários golpes que tinham sido aplicados. Isso aí foi um impacto tão grande que quando o Figueiredo, no final do governo Figueiredo, ele deixa estourar o caso do Brasil Invest, porque no Brasil Invest tinham parentes do Tancredo no conselho, e ele falou, é a maneira de eu devolver o que fizeram comigo lá atrás. Esse grande trabalho jornalístico foi feito pelo jornalista José Carlos de Assis. A CAPEM era um instituto mais importante da chamada família militar, quer dizer, os pecúlios mais importantes, e eles tinham destruído a CAPEM. E quem destruiu a CAPEM foi um grupo liderado pelo superintendente então, quer dizer, Pessoa, o nome dele que eu me recordo agora, em torno do qual estava gravitando a família do Newton Cruz, que era o da Agência Central de Inteligência. O escândalo CAPEM, propriamente dito, é isso, quer dizer, é quando eu expus que, né, você tinha uma quantidade de pessoas em torno do general Newton Cruz, né, que tinham se apropriado praticamente da CAPEM e cometido os escândalos. O esquema de financiamento da CAPEM era através do projeto Tucuruí, a exploração de madeiras. Quer dizer, aquilo apareceu como sendo um tremendo, né, Eldorado, quer dizer, milhões e milhões e milhões de toneladas de madeira, quer dizer, então disseram que aquilo ali valia $1 bilhão. Esqueceram que tinha que tirar a madeira. Para tirar a madeira, por isso, aí quem entrou acabou quebrando. E a própria CAPEM praticamente quebrou, virtualmente quebrou. Em 1992, Fernando Collor de Mello chega ao poder.
Collor é eleito como o caçador de Marajás. O presidente Fernando Collor recebe a faixa presidencial do ex-presidente José Sarney. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral e sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. O presidente Collor faz mudanças profundas na economia. Agora é vencer ou vencer. O Cruzeiro volta a ser a moeda nacional. A maior parte dos cruzados novos vai ficar retida nos bancos. Os preços até 15 de abril continuam iguais aos da última segunda-feira. Redução das barreiras à importação e estímulo à participação de capital estrangeiro no desenvolvimento nacional. 3. Demarragem de um ambicioso programa de desestatização. 4. Privatização de débitos para com a União, através de leilões de indivíduos interessados em receber dívidas atrasadas do governo federal. 5. Criação de certificados de privatização, instrumento de viabilização rápida do processo de desestatização, que serão adquiridos compulsoriamente por instituições financeiras, fundos de pensão, companhias seguradoras, etc. Não temos alternativas. O Brasil não aceita mais derrotas. Mas quem caiu na armadilha foi o povo. PC Farias articulava um império de corrupção com o dinheiro do Estado. Ostentava com carros importados, mansões e operava no mercado financeiro com inúmeras contas ocultas, o que também podemos chamar de contas fantasmas operadas com laranjas. Resultado, impeachment, mas nenhum centavo devolvido ao povo. Meu voto pela dignidade, por aquilo que Minas Gerais representa, é sim. 336 votos. Passou o impeachment pela Câmara dos Deputados neste momento. Amanhã a Câmara manda um ofício para o Senado. E segundo a Constituição, o presidente da República é afastado. Decidido. Festa no plenário. O dito esquema recebeu este nome porque tinha como figura central, no caso, o empresário PC Farias. Durante a campanha presidencial para as eleições de 1989, Paulo César Farias foi tesoureiro da chapa que unia Fernando Collor de Mello e Itamar Franco para a disputa da presidência da República. Após a vitória de Collor nas urnas, PC continuou muito próximo ao governo do recém-possado presidente, com forte influência em várias áreas do governo. Segundo a imprensa noticiou na época, várias decisões do governo Collor foram influenciadas por PC Farias, que seria o líder de um esquema de poder paralelo, cuja influência se estendia desde o Palácio do Planalto ao Banco Central, passando por quase todos os ministérios. No entanto, à época, segundo Renan Calheiros, mais do que um governo paralelo, PC sobrepunha seu esquema ao próprio governo oficial. PC foi acusado de formação de quadrilha e extorsão, além de cumplicidade em concussão, que é o uso do cargo ou função para obter vantagens pessoais. A concussão é um crime definido no artigo 316 do Código Penal Brasileiro, que consiste na exigência por parte do funcionário público de vantagens indevidas em razão do seu cargo. A pena para este crime é de reclusão de 2 a 12 anos e multa.
As acusações contra a PC acabariam por envolver o próprio presidente da República. As declarações de Pedro Collor atingem diretamente o presidente da República e o empresário alagoano Paulo César Farias. Esses são os principais pontos da entrevista. PC é testa de ferro. Pedro acusa o irmão de estar por trás de negócios fechados para sustentar campanhas eleitorais. PC seria testa de ferro também na compra de um apartamento em Paris. Uma rede de comunicação em Alagoas com um jornal e 2 emissoras de rádio seria outro negócio dos dois. Tráfico de influências. Nos bastidores do poder, Paulo César Farias teria trânsito livre, intermediando a liberação de verbas públicas através de um funcionário, o piloto Jorge Bandeira de Mello. PC, segundo a entrevista, teria presenteado a ex-ministra Zélia Cardoso de Mello com vestidos e joias. Dos usineiros alagoanos, ele teria recebido 12 milhões de dólares para facilitar acordos que beneficiavam as usinas. Collor foi acusado de ter recebido dinheiro de PC Farias para favorecer algumas empresas. Estudantes de todo o país protagonizaram o movimento dos caras pintadas, pressionando o parlamento a retirar Fernando Collor do poder. Enquanto isso, no Congresso Nacional, pequenos deputados faziam grandes desvios. Entre o final dos anos 80 e meados dos anos 90, veio à tona o escândalo dos anões do orçamento. Na prática, um grupo de políticos manipulavam emendas parlamentares com o objetivo de desviarem o dinheiro através de entidades sociais, fantasmas ou com a ajuda de empreiteiras. Deputados ganhavam até 10% por cada projeto aprovado. Era um verdadeiro balcão de negócios da moral pública. Esse escândalo foi descoberto após o assessor da Comissão de Orçamento, José Carlos Alves dos Santos, ter sido preso acusado de tramar a morte de sua mulher. Ele não aguentou a repercussão que o caso teve e resolveu abrir a boca, delatando todo o esquema que era comandado pelo deputado baiano João Alves, na época do PFL, que ficou conhecido com a célebre desculpa de ter ganho tudo na loteria, 56 vezes só no ano 1993. O primeiro a depor nega tudo. Eu não tenho nada, eu não gosto nem de dólar, meu negócio é todo em cruzeiro. Até eu deixar esse orçamento, eu realmente vi dificuldade financeira. Depois de eu deixei e abandonei e esqueci, Deus me ajudou e eu ganhei dinheiro. E quanto dinheiro? O deputado admite ter ganho 200 vezes na loteria. Ganhei muitas vezes. Só este ano, a média foi de um prêmio por semana. 9 milhões de dólares em apostas premiadas. Jurando contra todas as probabilidades, João Alves acaba desmascarando um outro tipo de fraude: a lavagem de dinheiro através das loterias. Ainda na década de 90 ocorreu o escândalo da Sudene. Esse caso refere-se a um esquema de corrupção que marcou a história da Superintendência
do Desenvolvimento do Nordeste, um órgão federal responsável por promover desenvolvimento econômico e social no Nordeste do nosso país. Denúncias de desvios de recursos e fraudes levaram à extinção da Sudene em 2001, que foi substituída pela Agência de Desenvolvimento do Nordeste, chamada ADENE. As investigações se concentraram em atividade no período de 1997 a 1999, identificando 151 investimentos falsos avaliados em torno de 547 milhões de reais. Entre os crimes cometidos estavam peculato, falsidade ideológica, uso de documentos falsos e lavagem de dinheiro. E o Banestado? Um roubo de 30 bilhões de dólares em evasão ilegal de divisas, doleiros, bancos e políticos levando dinheiro em escala industrial e ninguém foi preso. Você sabe que a denúncia da CC5 foi minha. Eu assumi o governo do estado depois do Álvaro Dias e o meu presidente do banco, Heitor Wallace de Melo e Silva, foi a Foz do Iguaçu e de repente ele me telefona e disse: Requião, a coisa aqui está descambando para uma situação absolutamente inacreditável. Eu pergunto: o que há, Heitor? Ele disse: olha, o dono da barraca de cachorro-quente da frente do Banco do Estado está enviando, através da CC5, da conta de não residentes no Brasil, praticamente sem limite, milhões de dólares. Dezenas, centenas de milhões de dólares. O que eu faço? Eu disse: Heitor, manda levantar tudo no banco e imediatamente vai ao Ministério Público Federal e à Polícia Federal e denuncia. Daí saiu aquele processo que caiu na mão do Moro, se descobriu o Youssef, né? E de repente aqui, imagina você, Nassif, desapareceram as confissões dos cartórios. Simplesmente desapareceram. O Moro era o juiz encarregado do julgamento desse processo. E pior do que isso ainda, Nassif, quando o delegado Castilho foi para os Estados Unidos procurando o destino do dinheiro, né, o caminho do dinheiro, porque a origem era muito complicada. A origem era um vendedor de cachorro-quente, uma pessoa qualquer que tinha sequestrado os dados, o CPF, eram falsos de forma absoluta. O Castilho foi trazido pelo Tomás Bas de volta. E diziam o quê? Você lembra? Não podemos mexer nesse processo porque provavelmente são as comissões das privatizações do Fernando Henrique. E se vocês acharem o destino, vocês vão saber de quem se trata. Esse dinheiro, Nassif, ia para paraísos fiscais e depois voltava, inclusive, na compra de empresas públicas. Aquelas 55 que o Fernando Henrique privatizou, não é? Inclusive a Vale do Rio Doce. Então, isso tudo foi ocultado por um conluio entre Ministério Público, Judiciário e, lamentavelmente, à época, o nosso governo, em nome da governabilidade. No ano de 2005, o Brasil descobriu o mensalão, uma mesada paga a deputados para votarem com o governo. José Dirceu Genuíno, Delúbio Soares foram julgados, condenados e presos. Mas esse não foi o fim, era apenas o primeiro ato. A versão integrou no passado a base do governo Lula e antes apoiou Fernando Henrique Cardoso e Fernando Collor. Em junho de 2005, o então deputado disse à Folha de São Paulo que o PT pagava mesadas de R$30 mil a parlamentares para manter o apoio ao governo no Congresso. Quando concedeu a entrevista, Jefferson estava acuado por denúncias de corrupção envolvendo pessoas indicadas por ele que ocupavam cargos no Correios e no Instituto de Resseguros do Brasil. Sua decisão de delatar o mensalão é vista como uma reação a essas denúncias, que ele próprio enfrentava.
Ao denunciar o esquema, Jefferson disse que Lula não sabia da compra de apoio no Congresso, que seria operada pelo tesoureiro do PT, Delúbio Soares, com conhecimento de outros petistas importantes, como o ministro da Casa Civil, José Dirceu, e o presidente do PT, José Genuíno. Delúbio, por sua vez, negou que houvesse compra de apoio, mas reconheceu repasses ilegais a partir dos aliados do governo para quitar dívidas de campanha. Segundo a Procuradoria-Geral da República, o dinheiro teria vindo de empréstimos fraudulentos em instituições financeiras, como Banco Rural e BMG, feitos pelo publicitário Marcos Valério para lavar dinheiro desviado em contratos de publicidade de sua empresa com órgãos federais. Minimizou o escândalo, dizendo que todos os partidos fariam caixa 2. Em junho de 2005, ele falou o seguinte a uma TV francesa: "O que o PT fez do ponto de vista eleitoral é o que é feito no Brasil sistematicamente. E não é por causa do erro de um dirigente ou de outro que você pode dizer que o PT está envolvido em corrupção." Em 2015, o Supremo proibiu a doação de empresas a campanhas, mas pessoas físicas ainda podem doar. Não tenho nenhuma vergonha de dizer ao povo brasileiro que nós temos que pedir desculpas. O PT tem que pedir desculpas. O governo, onde errou, tem que pedir desculpas. Porque o povo brasileiro, que tem esperança, que acredita no Brasil e que sonha com o Brasil, com economia forte, com crescimento econômico e distribuição de renda, não pode, em momento algum, estar satisfeito com a situação que o nosso país está vivendo. Quando o deputado Roberto Jeff faz a denúncia, ele foi cassado exatamente porque não provou a denúncia que ele fez, no que diz respeito, por exemplo, aos mensalões. O que ele provou é que o PT teve uma prática de financiamento de campanha totalmente contra a história do próprio partido, e isso está sendo apurado na CPI. A Lava Jato escancarou o que já se sabia, mas ninguém ousava dizer. A Petrobras foi saqueada, empreiteiras pagavam propina, políticos indicavam cargos, contratos bilionários viraram moeda de troca. Lula, Eduardo Cunha e Michel Temer, todos citados, alguns deles presos. Delatores confessaram décadas de crimes, em detalhes, de fazer os filmes da Netflix parecer piada. A empresa Odebrecht, a gigante do setor, criou até um departamento de propina oficial. Era planilha, mas planilhava mesmo tudo. Tudo esquematizado e tudo calculado. Assim como o ex-presidente Lula, Léo Pinheiro, ex-presidente da OAS, está na sede da Polícia Federal em Curitiba. Ele foi condenado a mais de 26 anos e tenta fechar um acordo de delação premiada. Foi o ex-presidente da OAS que disse em depoimento que o triplex em Guarujá, no litoral paulista, pertencia a Lula. O petista foi condenado pelo juiz Sérgio Moro nesta ação. Antônio Palocci, ex-ministro dos governos Lula e Dilma, também está detido no mesmo local, condenado a 12 anos de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro. Na semana passada, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região homologou o acordo de delação de Palocci, fechado com a Polícia Federal. O conteúdo, no entanto, está sob sigilo. O ex-tesoureiro do PT, Delúbio Soares, foi condenado a 6 anos por lavagem de dinheiro. Ele cumpre a pena em regime fechado no Complexo Médico Penal em Pinhais, região metropolitana de Curitiba. Na semana passada, a defesa do petista recorreu ao Supremo Tribunal Federal para ser transferido para Brasília e passar para o regime semiaberto. No mesmo presídio estão João Vacari Neto, outro ex-tesoureiro do PT, condenado a 24 anos de prisão por corrupção passiva, e Eduardo Cunha, do MDB. O ex-presidente da Câmara foi condenado a 14 anos e 6 meses por receber propina em troca de contratos na Petrobras e 24 anos e 10 meses por desvios na Caixa Econômica Federal. Outro preso da Lava Jato em Pinhais é Aldemir Bendini. O ex-presidente da Petrobras e do Banco do Brasil foi condenado a 11 anos de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro. Ele está detido há 1 ano, acusado de receber propina da Odebrecht.
O ex-diretor da área de serviços da Petrobras, Renato Duque, cumpre pena desde 2015 no local. Ele foi condenado a mais de 43 anos. Duque e o ex-deputado André Vargas são os mais antigos no complexo. Vargas cumpre pena de 14 anos de prisão. Recentemente, ele foi apontado como líder do grupo de detentos que teria regalias e de ser o principal interlocutor com agentes e a direção da unidade. No complexo penitenciário da Papuda, em Brasília, está Gedel Vieira Lima, ex-ministro da Secretaria de Governo de Temer. O MDBista aguarda julgamento no caso dos 51 milhões de reais encontrados pela Polícia Federal em malas e caixas em um apartamento atribuído a ele, em Salvador. O ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, do MDB, cumpre pena na penitenciária de Bangu. Alvo de 24 denúncias, ele já foi condenado em 5 processos, apenas que ultrapassam os 100 anos. Esta semana, Cabral e a esposa Adriana Anselmo abriram mão de bens e imóveis bloqueados pela Justiça, um montante avaliado em 14 milhões e meio de reais. Mas o sistema? Esse se adaptou, sobreviveu e continua a operar em nosso país. A promessa era acabar com a corrupção. Mas o que vimos foram joias presenteadas ao governo brasileiro pela Arábia Saudita, escondidas em mochilas e com algumas peças sendo comercializadas clandestinamente nos Estados Unidos pelo pai do secretário do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. O Tribunal de Contas da União determinou a indisponibilidade daquelas joias que teriam sido dadas pela Arábia Saudita ao ex-presidente Jair Bolsonaro. De acordo com a decisão do tribunal, Bolsonaro está proibido de usar, vender ou alienar qualquer peça oriunda do acervo de joias objeto do processo até a apreciação definitiva do caso pela Corte. A decisão abrange os 2 pacotes, o que contém um colar, brincos, um anel e um relógio apreendidos no aeroporto de Guarulhos em outubro de 2021, durante uma fiscalização da Receita Federal e que é avaliado em 3 milhões de euros, o equivalente a 16 milhões e meio de reais. Além desse, existe um segundo kit que não foi interceptado pela Receita Federal e que foi entregue ao ex-presidente. Esse kit inclui um relógio, uma caneta, abotoaduras, um anel e um colar de contas islâmico da marca suíça de diamantes Chopard. Com base no site da marca, as peças custariam 400 mil reais. No despacho, o relator do caso, o ministro Augusto Nardes, também determinou a realização de oitiva de Jair Bolsonaro e do ex-ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, para que se manifestem sobre os presentes recebidos e os indícios de irregularidades. Vimos também supostos lobbies praticados por pastores evangélicos que ofereciam recursos do Ministério da Educação a alguns municípios brasileiros em troca de pagamentos de comissões e propinas. Bom, o esquema funcionava em um gabinete paralelo. Pastores capturaram a agenda do Ministério da Educação e cobravam pela liberação de verbas. O caso resultou na queda e na prisão do ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, durante o governo Bolsonaro. O caso foi tão esdrúxulo que 3 prefeitos em 2022 afirmaram durante a audiência no Senado que um pastor cobrava propina em dinheiro, ouro e até por meio de compra de bíblias ou dinheiro vivo, transportados em pneus para conseguir liberar as verbas do Ministério da Educação. O pastor estava assim, sentado na mesa, junto na hora da palestra lá no Ministério da Educação, e em seguida nós fomos para esse almoço. E lá nesse almoço que não estava o ministro não se encontrava lá na hora do almoço, só estavam os 2 pastores, o pastor Arilton Moura e o pastor Gilmar Santos. E nesse almoço tinha uma faixa de uns 20 a 30 prefeitos.
e a conversa lá era muito bem aberta. Ele virou para mim e disse: cadê suas demandas? Eu apresentei minhas demandas para ele e ele falou rapidamente, disse: olha, para mim você vai me arrumar os 15 mil para mim protocolar as suas demandas, e depois que o recurso já estiver empenhado, você, como a sua região é região de mineração, você vai me trazer 1 quilo de ouro. E, como eu relatei na minha nota, eu não disse nem que sim, nem que não, me afastei da mesa e fui ao... No caso das joias da Arábia Saudita, relojoarias, diamantes e autoridades brasileiras atuaram como atravessadores de luxo. Enquanto isso, um outro escândalo corria por fora: o orçamento secreto. Bilhões de reais distribuídos a parlamentares sem controle, sem transparência e sem qualquer pudor. A senadora licenciada e atual ministra do Planejamento, Simone Tebet, chegou a afirmar que o orçamento secreto é um fio desencapado. Segundo ela, Bolsonaro poderia ter vetado a proposta dos parlamentares, mas como seu governo não tinha planejamento, ele se tornou refém do poder legislativo. O que é o orçamento secreto? Por isso que a gente tem essa tela aqui que vai sintetizar bem rapidinho do que se trata. A gente aqui na cobertura da CNN tem falado bastante de orçamento secreto, a imprensa como um todo tem falado de orçamento secreto e dos seus problemas. O que acontece? Os parlamentares, deputados e senadores, já desde que veio a Constituição de 88, puderam fazer indicações de verbas do orçamento federal para estados e municípios. A grande questão é que em 2019 foi criado esse modelo, emendas do relator do orçamento. E o grande problema é que este relator passa a concentrar um poder muito grande e não concentra de forma sozinha. Ele concentra junto com o apoio da cúpula das casas, tanto da Câmara quanto do Senado. Os parlamentares, para conseguirem indicar as verbas de educação, de saúde para os seus redutos e depois poderem colher os dividendos eleitorais, que é justamente agora em outubro, eles querem receber votos por terem encaminhado verbas para os seus municípios, para seus aliados, eles ficam ocultos, daí o nome orçamento secreto. E essa é uma das principais críticas, a falta de transparência e de isonomia entre os parlamentares, porque no fim das contas tem parlamentar que ganha mais, tem parlamentar que ganha menos. Quando o Congresso Nacional criou o orçamento impositivo, ou seja, a obrigatoriedade do governo federal pagar as verbas que individualmente cada deputado, cada deputada, cada senador, senadora tem direito de forma igual, isonômica, essa modalidade das emendas de relator passou de novo a colocar os critérios políticos à frente de critérios técnicos. Isso traz uma série de consequências. A gente está falando a falta de transparência, mas tem uma questão que é fundamental, Márcio, que é aqueles que são mais próximos do rei, e o rei pode ser o presidente, pode ser o presidente da Câmara, o presidente do Senado, acabam sendo mais beneficiados do que os outros. E aí a grande questão é, o dinheiro está sendo bem gasto de fato ou não? Ou está sendo bem gasto só para os dividendos políticos daqueles que fazem essa indicação? Essa é a principal crítica do orçamento secreto e por isso que muita gente coloca como uma situação que permite tantos ou mais desvios do que outros casos de corrupção que a gente tem na história do país. Cada centavo desviado tem um CPF, tem um remédio que faltou, tem uma sala de aula que nunca foi construída, tem uma bala perdida que matou porque o Estado estava ausente. Corrupção não é só roubo, é assassinato indireto, é abandono institucional, é genocídio político disfarçado de erro administrativo. Os casos que relatei neste vídeo foram alguns de grande repercussão nacional ao longo do tempo, mas fato é que ocorrem muitos outros casos nos estados e municípios brasileiros. Se você quer assistir um vídeo sobre um caso específico de corrupção, escreva aqui nos comentários, que eu e minha equipe vamos produzir um outro vídeo com riqueza de detalhes sobre o caso que você escrever. O povo está acordando. A cada eleição, a cada protesto, a cada denúncia compartilhada, a consciência cresce um pouquinho mais. Corrupção não se combate com discurso, se combate com ação, pressão, educação
e participação popular. Porque quando o povo entende como o jogo funciona, o sistema começa a tremer. Esses foram alguns casos emblemáticos da corrupção que foram conhecidos aqui em nosso país. Uma prática que mancha na comunidade internacional a imagem do nosso país e do nosso povo. Se você assistiu esse vídeo até aqui, não deixe de curtir e comentar. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.